começar com uma oração, tá? E aí a gente vai dar início propriamente dito à aula de hoje. Vamos fechar os nossos olhos então para a gente orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, ó Pai, por esse grande dia, ó Pai, pela tua igreja reunida, pela tua palavra, Pai, que foi exposta agora de manhã. Te pedimos, ó Pai, a iluminação do teu Santo Espírito mais uma vez, ó Pai, nesse momento, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine a tua palavra, Pai, que o teu poder, ó Pai, e o teu Santo Espírito possam superar, Senhor, as minhas debilidades, e que a tua palavra, Senhor, seja explicada, Senhor, de forma fiel, de forma digna, e que os nossos irmãos, ó Pai, sejam edificados nesse momento, Pai. É o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos, no nome de Cristo Jesus, nosso amado e bendito Salvador. Amém. Bom, hoje a gente vai seguir, né, com as aulas sobre a confissão de fé, né? E tá dando para ouvir bem aí atrás? E a gente vai seguir na seção 5 do capítulo 6, tá? Que diz o seguinte: esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados, e embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Nesse capítulo 6 a gente está estudando a queda e os seus efeitos, né? Os efeitos do pecado na humanidade, tá? E essa é uma sessão razoavelmente simples, vamos dizer assim, né? E eu queria, por isso, trabalhar 2 pontos específicos nela, que acho que são interessantes da gente elaborar um pouco mais, tá? E a primeira delas é o fato da corrupção da natureza persistir nos homens regenerados, tá? E o outro ponto que eu queria trabalhar também sobre essa corrupção da natureza e os seus impulsos serem real e propriamente pecado, tá? Então, o primeiro ponto aqui, como eu mencionei, é o fato dessa natureza pecaminosa, né, dessa corrupção da nossa natureza persistir ainda nos regenerados, tá? Aqueles que são alcançados pela graça de Cristo e são transformados pelo Espírito de Deus, eles são considerados justos e retos diante de Deus, né? Diante do tribunal divino eles são considerados justos, né, e santos, mas essa justiça é uma justiça imputada, né, uma justiça atribuída, tá, pela obra de Cristo, e a influência do pecado ainda permanece, ainda que o pecado não nos domine, ainda que não sejamos escravos do pecado, nós regenerados ainda sofremos com a corrupção da nossa natureza, com a influência desse pecado, e esse pecado ele é gradualmente mortificado e abandonado, né, que é o chamado processo de santificação, né? Então, quando o homem ele é regenerado pelo poder de Deus e pelo sangue de Cristo, ainda que haja uma mudança completa no seu direcionamento, vamos dizer assim, no direcionamento da sua alma, né, nós não somos mais voltados para o pecado como éramos antes. O pecado ainda permanece no nosso corpo, ainda tem um certo poder e uma influência sobre nós, tá? Isso é algo que é muito evidente, né? É um ensino que não tem, vamos dizer assim, não tem muita contestação, né? Pelo menos nos meios mais ortodoxos, tá? A gente não tem muita disputa em relação a isso, né? E qualquer um que seja razoavelmente honesto consigo mesmo consegue testemunhar dessa verdade com muita tranquilidade, né? Mas como a nossa experiência ela não é o nosso guia, eu queria abrir alguns textos com os irmãos para a gente tirar da própria palavra de Deus o embasamento para esse ensino, tá? O primeiro está lá em 1 João, capítulo 1, versos 8 e 10. Vou pedir que os irmãos abram esse texto, 1 João, capítulo 1, versos 8 a 10.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz algo bem interessante, né? E eu vou reproduzir aqui o que ele fala no seu comentário. Ele diz o seguinte: a religião cristã é a religião dos pecadores, daqueles que pecaram e em quem o pecado ainda habita em certa medida. É muito importante a gente deixar isso bem claro, né? A regeneração, ela não completa a obra em nós, né? Nós não somos, fugiu a palavra, mas nós não somos transformados de uma maneira em que nos tornamos completamente santos, como era, por exemplo, Adão antes da queda, ou como seremos todos depois da volta de Cristo, né? Então, o pecado, ele ainda habita nos nossos corações e ele ainda nos influencia, tá? Outro texto, bem interessante essa passagem, está lá em Provérbios capítulo 20, versículo 9. Provérbios 20, verso 9, diz o seguinte: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? É uma pergunta retórica, né? Nós sabemos que ser humano nenhum desse lado da eternidade pode dizer que tem o seu coração purificado e está limpo do pecado. Mais uma vez eu vou trazer aqui o comentário de Matthew Henry. Ele fala o seguinte sobre esse versículo: aqui, nesta condição imperfeita, nenhuma pessoa pode ter a pretensão de estar sem pecados. Adão podia dizer isso quando ainda era inocente, e os santos poderão dizer isso no céu. Mas nesta vida, ninguém poderá dizê-lo. Os que se julgam tão bons como deveriam ser, não podem dizer isso, e os que são realmente bons não desejarão e não ousarão dizer isto. Não podemos dizer, purifiquei o meu coração. Ainda que possamos dizer, pela graça, estamos mais puros do que estávamos, não podemos dizer, estamos limpos e purificados de todos os resíduos do pecado. Ou ainda que estejamos limpos dos atos grosseiros e graves do pecado, não podemos dizer, os nossos corações estão purificados. O pecado, ele vai ser uma constante na nossa vida até a volta de Cristo, né? Mesmo com a ação do Espírito Santo, né, nesse processo de santificação, mesmo que pudéssemos viver 200, 300, 800 anos, a gente não ia chegar num ponto nesse processo de santificação, de nos tornarmos completamente puros, porque o pecado habita em nós ainda que não seja o pendor preponderante da nossa alma, ele ainda habita e ainda nos influencia, tá? Outro texto que eu queria abrir com os irmãos, Eclesiastes 7, versículo 20. Eclesiastes capítulo 7, verso 20, diz o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mais uma vez, Matthew Henry, comentando esse texto, fala o seguinte: os melhores homens e aqueles que na maioria das vezes praticam o bem, não podem dizer que estão perfeitamente livres do pecado. Mesmo aqueles que são santificados não estão sem pecado. Ninguém que vive deste lado do céu vive sem pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Nós pecamos até mesmo quando fazemos o bem. Há alguma coisa defeituosa, alguma coisa ofensiva nas nossas melhores atitudes. Aquilo que na sua essência é bom e agrada a Deus, não é tão bem feito quanto deveria ser. E omissões em obrigações são pecado, assim como omissões de obrigações. E somente os homens justos da terra que estão sujeitos dessa forma ao pecado e à fraqueza. Os espíritos dos homens justos, quando eles têm que deixar o corpo, são feitos perfeitos em santidade, e no céu eles fazem bem e nunca pecam. É interessante o que Matthew Henry comenta aqui. Até mesmo um homem regenerado, né, nas suas boas obras, movido pelo Espírito, ainda há um resquício de pecado, porque a natureza corrompida, a natureza pecaminosa ainda habita
nele. Eu queria abrir mais 2 textos com os irmãos, e nesse aqui eu vou me deter um pouquinho mais, tá? Eu vou falar logo qual é o texto, está lá em Romanos 7. Romanos 7, versos 14 e 17 a 22. Por que eu vou me deter um pouquinho mais nesse trecho? Tá? Porque entre os teólogos e pastores, tá? E aí eu estou falando de teólogos reformados, né, pastores fiéis, existe uma certa controvérsia em relação ao entendimento desse texto específico. Tá? A nossa confissão, ela utiliza esse texto como um texto prova, né, da afirmação que eles fazem de que no homem regenerado ainda habita o pecado. Tá? E isso em si, tá, essa afirmação na nossa confissão, ela não é, como eu falei, motivo de debate. Tá? Mas esse texto especificamente, que os ministros de Westminster utilizaram, né, para corroborar essa verdade, é um texto um pouco disputado. Tá? E eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas eu queria explorar um pouquinho mais esse texto, porque eu acho que é interessante a gente passar por isso, tá? Porque é comum você ouvir pastores ou teólogos defenderem uma visão um pouco diferente desse trecho. Tá? Eu vou ler ele aqui com os irmãos. Romanos 7, versos 14 e 17 a 22. Diz o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A disputa que existe em relação a esse texto, ela gira em torno vamos dizer assim, do perfil, vamos dizer assim, né, da pessoa que está sendo exposta aqui. Tá? Alguns entendem que é Paulo, antes de sua conversão, quando era fariseu. Alguns entendem que Paulo possa estar falando de outra pessoa, né? Isso aí é um pouco mais raro você ouvir, mas existem pastores que defendem essa visão, tá? Mas inclusive a visão, como a gente pode perceber claramente, né, que os ministros que redigiram a confissão de Westminster têm a respeito desse homem aqui, a respeito de quem Paulo fala, é dele mesmo já convertido, já regenerado. Tá? E aí fica essa dúvida, né, de quem que Paulo está falando aqui. Ele está falando de um homem regenerado ou de um homem não convertido? E aí até inserindo no contexto do próprio Paulo, um judeu, um fariseu, um homem que conhecia a lei de Deus, mas que ainda não havia sido transformado pelo poder e pela graça de Deus. Tá? E aí eu queria, antes da gente entrar em mais detalhes a respeito do texto, eu queria que os irmãos, dado que a gente leu, pensem um pouquinho a respeito. A inclinação dessa pessoa descrita aqui nesse trecho é para o bem ou é para o mal? Ela tenta fazer o bem e encontra uma dificuldade interior, ou seja, um regenerado, ou ela está completamente entregue ao pecado e morto para o que é bom, reto e justo, no caso de um não convertido. Tá? Então, assim, eu queria que os irmãos se atentassem a alguns detalhes que eu vou trazer atenção aqui, para a gente tentar entender e ir para um dos dois caminhos. Tá? E é interessante que nesse trecho, Paulo faz o tempo todo uma separação entre duas vontades bem distintas e opostas entre si. Tá? E a gente vai ver também os termos que ele utiliza. Uma vontade seria a vontade da carne, tá? E uma vontade do espírito. Tá? Vamos olhar ali o verso 17. Verso 17 ele diz o seguinte: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
Aí Paulo está fazendo uma diferença entre eu e o pecado que habita nele. Verso 18. Porque eu sei que em mim, e aí ele explica, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim. Quer dizer, primeiro ele usa a sua pessoa para falar da sua carne, e agora ele usa o mesmo termo para falar dele mesmo, onde há o querer o bem, porém não efetuá-lo. Verso 20. Mas se eu faço o que não quero, ou seja, Paulo não quer fazer o que? O mal, o pecado. Já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Mais uma vez ele fazendo uma separação entre ele e a sua carne, e o seu pecado. Verso 22, na minha opinião, deixando até mais claro isso. Porque no tocante ao homem interior, aqui ele destaca dessa forma, chamando essa outra vontade de homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E o verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei. Ele está primeiramente falando da lei de Deus, que é o assunto principal aqui desse capítulo. Mas ele vê nos seus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, agora ele chama de a lei da minha mente, a lei de Deus é a lei da mente dele, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, ele separa aqui os seus membros e a sua mente, duas leis opostas. Nos seus membros a lei do pecado e na sua mente a lei de Deus. E aí, dados esses termos que o apóstolo usa, essas diferenciações que ele faz, essas contradições que ele aponta no seu próprio interior, eu queria que os irmãos pensassem um pouco a respeito. Um homem não convertido, mesmo um fariseu, um estudioso da lei, um judeu que não aceitava Cristo como seu Salvador, ele pode querer o bem, efetivamente, ele pode preferir o bem, e aí o bem é a lei de Deus. Ele pode, como diz o versículo 22, ter prazer na lei de Deus. É possível um homem não convertido ter prazer na lei de Deus? Eu particularmente, eu concordo com os ministros que escreveram a confissão em apontar esse trecho como uma evidência de que Paulo aqui está falando de si mesmo, um homem regenerado, um homem após a sua conversão. Por todos esses detalhes, né, que a gente viu aqui rapidamente. O trecho aqui, ele trata claramente de uma luta interna contra o pecado, né? E essa luta interna contra o pecado, ela existe num homem não convertido? O homem não convertido, ele é entregue, escravo, e está totalmente debaixo do poder do pecado. Existe essa luta interna, como ele descreve aqui, né? É óbvio que homens não convertidos, homens ímpios, fazem, vamos dizer assim, boas obras, mas essas boas obras são em si pecado, tá? E aqui ele não está falando de boas obras de forma geral, ele está falando de uma obediência à lei de Deus, uma obediência que surge de dentro, uma vontade guiada internamente para obedecer e fazer a lei de Deus. É interessante perceber que, não sei se os irmãos quem aqui, né, tem memórias vívidas da sua vida pré-conversão, né, ou já conversou com alguns irmãos, isso eu já ouvi bastante, né, conversando especialmente com irmãos mais velhos, que se converteram aí no meio da sua vida, às vezes falando sobre pecados que eles cometeram. É interessante que eles sempre usam essa expressão, mas na época eu não era crente, tentando de certa forma explicar, né, justificar, acho que seria muito forte, mas explicar o porquê de naquela época eles cometerem esses pecados, tá? E eu entendo que é completamente justificável esse tipo de expressão, porque quando uma pessoa não é crente, ela é escrava do pecado, não existe nada nela que a faça buscar a lei de Deus, faça buscar obedecer a lei de Deus,
né? Ele está totalmente, o homem ímpio está totalmente entregue ao pecado. Não existe nada nele que o impulsione a amar a Deus e amar a sua lei e obedecê-la de forma plena, tá? E da mesma forma não existe nada interior que o impeça de satisfazer os seus desejos pecaminosos. E é por isso que essa frase é utilizada, e ela é até, eu diria, bem utilizada, porque mostra como um homem descrente, ele não tem uma inclinação interna para a obediência da lei de Deus, né? E num homem descrente não existe essa luta, essa contradição que Paulo está apontando aqui nesse trecho, tá? Dois pontos aqui nesse texto que são bastante utilizados, né, para defender que aqui Paulo está falando da sua vida pré-conversão, estão lá no versículo 14, onde ele diz: eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Eu queria só pontuar rapidamente essas duas expressões, tá? Porque muitas das pessoas que defendem esse ponto de vista, elas entendem que aqui esse termo vendido à escravidão do pecado, ela tem uma paridade, né, tem uma força igual ao que está escrito lá no primeiro livro de Reis, capítulo 21, versos 20 e 25. Eu vou pedir para os irmãos abrirem, tá? 1 Reis 21, versos 20 a 25. Perdão, 20 e 25. Verso 20 diz assim: perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal perante o Senhor. E no verso 25: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. E 2 Reis 17, 17. Eu vou abrir aqui rapidamente para a gente não se estender muito. 2 Reis 17, 17. Diz assim: também queimaram a seus filhos e a suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocarem a ira, tá? As pessoas que defendem esse ponto de vista, né, de que aqui Paulo não está falando de um homem convertido, elas utilizam esse trecho, esse termo, né, vendido à escravidão do pecado, como um argumento, né, de paridade com esses versículos que a gente apresentou, tá? Mas eu entendo, e até eu vou ler depois um comentário de Matthew Henry sobre esse texto, e ele fala também sobre isso, que aqui esse termo vendido à escravidão do pecado não está falando, como os outros textos que a gente viu em Reis, de um homem se vender voluntariamente à escravidão e ao pecado, como fala lá de Acabe e como fala lá no segundo livro de Reis, tá? Aqui existe uma diferença de um agente ativo para um agente subjugado. Ou seja, do que Paulo está falando aqui quando ele diz que ele é vendido à escravidão do pecado? Ele está dizendo que pelo pecado de Adão, como a gente já estudou aí nas sessões anteriores, ele foi vendido à escravidão do pecado. Ele se tornou um escravo do pecado por causa do pecado de Adão, tá? Então existe essa diferença entre alguém se vender voluntariamente para praticar iniquidade e o que Paulo fala aqui, de ser vendido à escravidão do pecado, como todos os homens são, por causa do pecado de Adão e por causa de suas consequências, tá? E o outro termo que eu queria chamar a atenção está logo antes, que ele diz: eu todavia sou carnal. Pode um homem regenerado se considerar carnal, olhar para si e dizer eu sou carnal? Eu entendo o seguinte: Paulo, nas suas cartas, o próprio apóstolo Pedro testemunha a respeito disso, né, da dificuldade, né, de interpretação de algumas coisas que Paulo escreve, porque Paulo era um homem extremamente douto, né, tinha um conhecimento, vamos dizer assim, secular muito, muito forte, e esse conhecimento acabava transparecendo nas suas cartas, e ele sempre se utilizou de uma linguagem muito forte, principalmente quando fala a respeito de pecado e da prática do pecado, tá?
E se a gente for olhar outras cartas de Paulo, como por exemplo em Coríntios, ele chama os crentes de Corinto de carnais. 1 Coríntios 3, versos 1 a 3 diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude a falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E é interessante a gente observar que um pouquinho antes, logo no começo dessa carta, em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 2 e 4, ele diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, ou seja, ele está aqui testemunhando que aqueles homens e mulheres da igreja de Corinto eram santificados, foram chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles mesmos homens que Paulo chama de carnais, ele está dizendo que são santificados, chamados para ser santos, e inclusive agradece a Deus, porque a sua graça foi concedida àqueles homens, esses mesmos que ele chama de carnais. Na segunda epístola, capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Ou seja, eu entendo que aqui ele está usando uma expressão forte, até para chamar a atenção, não só lá dos coríntios, mas também para o pecado que ainda existe nele, para a sua natureza corrompida que ainda persiste, e por isso ele usa esse termo carnal, tá? Como a gente pode ver aqui, por exemplo, na carta aos Coríntios, os mesmos que ele chama de santos, de santificados e alcançados pela graça de Deus, ele chama de carnais. Então a gente percebe que esses termos são termos fortes que Paulo utiliza, mas que ele não está falando aqui de homens descrentes, de homens não regenerados, até porque ele faz a mesma coisa em outra carta, em outra igreja. Só para terminar o assunto desse trecho, eu queria ler 2 comentários para reforçar esse entendimento. O primeiro deles é de Matthew Henry. Ele fala o seguinte: Paulo se lamenta das corrupções que ainda restam nele, das quais fala aqui, para mostrar que a lei é insuficiente para justificar até um homem regenerado, que o melhor homem do mundo tem dentro de si o suficiente para condená-lo, se Deus lidasse com ele de acordo com a lei, o que não é uma falha da lei, mas de nossa própria natureza corrupta, que não consegue cumpri-la. Até onde existe vida espiritual, há os remanescentes das inclinações carnais, e um homem pode até ser vendido sob o pecado. Ele não se vende para praticar a iniquidade como Acabe fez, o texto que a gente leu de primeira Reis, mas foi vendido por Adão quando este pecou e caiu, vendido como um pobre escravo que contra a sua própria vontade faz a vontade de seu senhor. Vendido sob o pecado, porque foi concebido em iniquidade e nascido no pecado, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E com o mesmo sentido, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Tal era a força da corrupção, que ele não conseguia alcançar aquela perfeição na santidade que ele desejava e pela qual aspirava. Um homem não regenerado não pode aspirar a essa perfeição, não pode buscá-la. Assim, enquanto ele estava forçando em busca da perfeição, admite que ainda não a havia conseguido. E mais um comentário agora de John Murray, sobre o mesmo trecho, fala o seguinte: a pessoa retratada em Romanos 7, 14 a 25, é alguém cuja vontade se volta para aquilo que é bom, e o mal que ele comete é uma violação daquilo que ele quer e prefere. Isso significa, sem dúvida, que sua vontade mais característica, a propensão e o pendor mais peculiares de sua vontade é o bem. O homem de Romanos 7 faz coisas mais, no entanto, abominas, pois elas violam o pendor predominante de sua vontade, que se inclina para o bem. O homem não regenerado aborrece o bem. O homem de Romanos 7 odeia o mal. A tensão que transparece em Romanos 7 é entre aquilo em que Paulo se deleitava, amava, aprovava e queria,
e aquilo que ele era e fazia em contravenção é algo inevitável na pessoa regenerada enquanto nela permanecer o pecado. Estas duas propensões existentes no homem regenerado, da justiça por um lado e do pecado por outro, são contraditórias, e quanto mais sensível ele se mostrar em relação às exigências da santidade, mais sensível também será para com aquele padrão que caracteriza seu próprio eu, e mais se refletirá em sua consciência a contradição que permanece nele. E quanto mais santificado ele se tornar, mais dolorosa será em sua própria pessoa a presença daquilo que contradiz os perfeitos padrões de santidade. E como se não bastasse, tá? Esses textos eles não estão diretamente relacionados, esse de Romanos 7 e o que eu vou ler agora, mas preparando esse estudo eu percebi como que eles se encaixam perfeitamente, tá? E a impressão que dá é que Paulo resume em um versículo aquilo que ele falou em todo esse trecho de Romanos 7. Abram, por favor, Gálatas 5, verso 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. A contradição existente no homem de Romanos 7. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, Paulo aqui está enviando uma carta para os crentes em Gálatas, tá? Crentes dos quais ele próprio testifica a fé, tá? E ele diz que existe essa luta interna dentro deles entre a vontade da carne e a vontade do espírito, que lutam, guerreiam entre si, para que eles não façam o que seja da vontade deles. E o que é a vontade deles, que ele está falando aqui? O pecado. Existe dentro do homem essa guerra, dentro do homem regenerado, essa guerra, essa luta entre a vontade do espírito e a vontade da carne, para que não façamos o que seja a vontade da nossa carne. O último comentário sobre esse trecho agora, Matthew Henry fala o seguinte: mesmo no homem natural existe algo dessa luta. As convicções de sua consciência e a corrupção de seu próprio coração lutam entre si. Suas convicções tentam suprimir suas corrupções e suas corrupções tentam silenciar suas convicções. Assim, um homem renovado, onde existe um bom princípio, há uma luta entre a velha natureza e a nova, os resíduos do pecado e os primórdios da graça. E esses cristãos devem saber que essa luta continuará enquanto viverem nesse mundo. Se essa for a nossa precaução no curso e o teor da nossa vida, podemos estar certos de que, embora não estejamos completamente libertos dos impulsos e da oposição da nossa natureza corrupta, seremos protegidos para não cumprirmos o desejo da nossa carne. Embora a carne permaneça em nós, ela não terá domínio sobre nós. Eu espero que tenha ficado claro, e eu entendo que esse trecho aqui de Gálatas, ele joga uma luz ainda mais forte sobre o trecho anterior de Romanos 7, em que existe essa disputa. Eu particularmente não consigo olhar para esse trecho de Romanos e entender que Paulo fala de um homem que é escravo do pecado, que é dominado pelo pecado e que em si não existe vontade ou bem algum. Tá? Passando para o próximo ponto, esse segundo trecho, tá? Diz o seguinte: embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia tanto ela, ou seja, a corrupção da natureza, como seus impulsos são real e propriamente pecado. Tá? A Bíblia fala a respeito disso de forma bem vasta, e os nossos símbolos de fé, alguns eu vou citar aqui, falam também a respeito disso. Os impulsos pecaminosos são em si pecado, tá? E o próprio Cristo, no Sermão do Monte, ele fala sobre isso de forma bem extensa. Eu vou citar aqui alguns trechos, os irmãos não precisam abrir, tá? Se quiserem acompanhar, fiquem à vontade, mas eu vou passar um pouquinho rápido para a gente não se estender demais, tá? No Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, versos 21 e 22, falando sobre homicídio, Cristo fala o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás.
quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, o impulso pecaminoso da ira, um pecado que ninguém vê, pelo menos até não ser manifestado externamente, é pecado. Um pouquinho mais adiante, versos 27 e 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, o mandamento ele não está falando pura e simplesmente a respeito do ato concreto do adultério. A intenção no coração já é pecado. Versos 43 e 44 do mesmo capítulo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus capítulo 6, versículo 3, na continuação do Sermão do Monte. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Só para ficar claro, por que eu estou usando esse trecho, ao praticar a caridade e dar esmola, muitas vezes a gente pode não perceber a real intenção, que é o que Cristo está apontando aqui, né, como pecado. Quer dizer, é você fazer o bem dentro do seu coração, tá? Sem que o seu coração te impulsione a mostrar aquilo para outras pessoas. Ignore a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Quer dizer, a gente, né, que não consegue olhar o que está dentro do coração das pessoas, a gente olha uma boa ação e diz, poxa, né, principalmente vindo de um crente, a gente fala, nossa, graças a Deus, né, que bênção essa pessoa praticando a caridade. Mas o que está dentro do coração dela? É mostrar essa caridade, mostrar essa suposta benevolência que existe no seu coração? É isso que Cristo está apontando aqui. Isso é pecado. Mais à frente, mais uma vez, uma linha tênue entre você praticar o bem querendo ser visto ou simplesmente praticando o bem para agradar a Deus. Versos 16 a 18 do capítulo 6. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Quer dizer, qual que é a intenção desse homem aqui que está jejuando e está fazendo questão de mostrar para as outras pessoas que ele está jejuando? É uma intenção no coração que nós muitas vezes não vamos perceber. Mas Deus, o próprio Cristo aqui, aponta isso como pecado. Tá? Resumindo esse ponto, o pecado ele não se resume a atos ou palavras concretos externos, né? Não se resume a ações que podem ser vistas, que são palpáveis, vamos dizer assim, mas o próprio desejo de pecar em si já é pecado. O que está no nosso coração, o que está na nossa mente, que nos impulsiona a pecar, ou que muitas vezes nos impulsiona a determinadas coisas que não são necessariamente pecado, mas se o nosso impulso, se a nossa intenção é pecaminosa, isso já é pecado. Não precisa sair da nossa mente, sair do nosso coração. Lá dentro, isso já é pecado. É interessante que nessa reunião do Supremo Concílio foi levado um documento e analisado pela Comissão do Supremo Concílio, muito interessante. Eu queria trazer isso aqui à luz. Tá? Nessa reunião foi proposta a nomeação de uma comissão especial para avaliar o seguinte tema: o desejo homossexual em si não se configura como pecado, a não ser que seja levado ao ato sexual efetivo. É absurdo a gente ver um negócio desse. Como é que alguém consegue dizer que um desejo que está claramente contra a vontade de Deus não é pecado, desde que não seja levado às últimas consequências? E a resposta, a resolução que o Supremo Concílio deu a esse documento
cara, foi irretocável, foi perfeita. E eu queria ler aqui para os irmãos. A resolução diz o seguinte: considerando que a Escritura Sagrada ensina claramente que não só o ato externo, mas também a produção interna, ainda que na sede do coração e pensamento, de um desejo sexual fora do contexto da lei de Deus, seja ele hétero, homossexual ou outros, é considerado pecado, redimível pela obra redentora de Cristo. Nossos símbolos de fé, especificamente o nosso Catecismo Maior, na sua pergunta 139, explicita de modo cristalino o ensino refletido do Mestre nos evangelhos já citados, que são pecados contra o 7º mandamento, a saber, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, ou seja, tudo aquilo que está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que não é necessariamente externalizado. O Supremo Concílio da IPB resolve entender como desnecessária a nomeação de uma comissão especial para tratar do assunto em tela, haja vista a nitidez com que a palavra de Deus versa sobre a matéria e o modo como ela é exposta em nossos símbolos de fé. Cara, perfeito, perfeito. Eles nem nomearam uma comissão porque é desnecessário. É algo claro nas Escrituras, claro nos nossos símbolos de fé. Qualquer impulso, qualquer desejo pelo pecado é em si pecado, tá? E como a gente citou aqui brevemente, eu queria citar, né, a gente já estudou sobre isso há bastante tempo, acho que boa parte da igreja, dos membros não estavam aqui quando a gente fez esse estudo sobre o Catecismo Maior de Westminster, e eu queria ler alguns trechos de algumas das perguntas para deixar isso ainda mais claro, tá? Na pergunta 135, quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? A resposta é: os deveres exigidos no 6º mandamento são todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação de nossa vida e de outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, etc, etc. Por pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade e por aí vai. Eu vou citar só alguns trechos para a gente não se estender demais. Pergunta 136. Quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Os pecados proibidos no 6º mandamento são, entre outros, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. Pecados aqui claramente que não precisam ou que muitas vezes não são externalizados, pecados que estão na nossa mente, no nosso coração. Pergunta 138. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo, na mente, afeições, palavras e comportamento, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, e por aí vai. Pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são, entre outros, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros. Pergunta 141. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Os deveres exigidos, no 8º mandamento. Os deveres exigidos no 8º mandamento são, dentre outros, a moderação de nossos juízos, vontades, afetos em relação às riquezas deste mundo, pecados que estão na nossa mente e no nosso coração. Pergunta 142. Quais são os pecados proibidos no 8º mandamento? Além da negligência dos deveres exigidos, são a cobiça, a estima, o amor desordenado aos bens mundanos, a desconfiança, a preocupação excessiva e o empenho em obtê-los, guardá-los e usar deles, a inveja diante da prosperidade de outrem, etc. 144. Quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Os deveres exigidos no 9º mandamento são, entre outros, considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las. 145. Quais são os pecados proibidos no 9º mandamento?
interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outrem, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamento ou palavra, suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros. Todos esses pecados claramente, vamos dizer assim, abstratos, que não são necessariamente concretizados em palavras ou ações. Pecados que estão na nossa mente, pecados que estão no nosso coração e que muitas vezes não são exibidos de forma clara, não vão até se a gente pode dizer assim, as últimas consequências, ou seja, os impulsos pecaminosos, os desejos desordenados são efetivamente pecado. E para terminar esse ponto e o estudo, eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre o 10º mandamento, que é não cobiçarás. É interessante a gente observar a estrutura dos mandamentos, né, que os 4 primeiros, ele fala sobre a nossa relação com Deus. E nos seguintes, e aí, assim, particularmente eu entendo que o 5º serve como uma ponte entre essas duas metades, né? Do 5º ao 10º a gente tem a relação do homem com o homem. E por que eu digo que o 5º ele é uma ponte entre os dois? Porque ele estabelece a base, né, do relacionamento do homem com o homem, baseado na relação de Deus com o homem, ou seja, a obediência às autoridades, né? Então a gente tem ali honrar pai e mãe, mas essa honra às nossas autoridades, né, de forma geral, ela está estabelecida debaixo da nossa honra e da nossa obediência a Deus. Então, assim, por isso que eu entendo que ele serve como um mandamento de transição entre os mandamentos que legislam a relação do homem com Deus e a relação do homem com o homem. Tá? Mas é interessante a gente observar nesse 10º mandamento que praticamente todos os outros 9 eles são visivelmente cometidos em atos ou palavras, e eles podem em sua síntese, né, como a gente viu aqui, existem pecados dentro desses mandamentos que são puramente internos, né, mas eles podem ser exteriorizados de forma concreta. Mas o 10º mandamento, ele rege sobre algo que está no nosso coração, na nossa mente. A cobiça é um pecado que não necessariamente em si precisa ser exteriorizado. A gente pode ter a prática desse pecado da cobiça e ninguém nunca perceber, ninguém nunca vê isso, porque ele é um pecado, vamos dizer assim, essencialmente interno, tá? Ele mata essa questão que a nossa confissão fala, né, dos seus impulsos serem propriamente pecado. Um leitor desavisado pode muito bem pegar os mandamentos, como, por exemplo, o jovem rico faz, né, e dizer, não, ó, eu cumpro todos esses aqui, né? Óbvio que ele não está entrando no âmago desses mandamentos, mas superficialmente ele pode chegar e dizer, não, todos esses pecados aqui eu não cometo, não. Mas quem é capaz de, mesmo superficialmente, olhar para o 10º mandamento e dizer, eu nunca cobicei? Impossível. É impossível. Tá? E eu queria terminar com uma citação de Thomas Watson sobre esse pecado da cobiça, que para mim é a bala de prata nessa questão de, né, os impulsos pecaminosos serem ou não pecado. Tá? Ele diz o seguinte: observe a santidade e perfeição da lei de Deus, que proíbe os primeiros impulsos e ascensões do pecado no coração. As leis dos homens se apoderam de ações, mas a lei de Deus vai além. Ela proíbe não apenas ações pecaminosas, mas desejos pecaminosos. Essas concupiscências e desejos pelo fruto proibido são pecaminosos. O mundo é um ídolo. É lícito se utilizar do mundo, sim, e desejá-lo a ponto de nos manter longe da tentação da pobreza e de nos habilitar a honrar a Deus
com obras de misericórdia. Mas o perigo nasce quando o mundo entra em nosso coração. A água é útil para a navegação de um barco. O perigo nasce quando a água entra no barco. Eu espero, irmãos, tenha ficado claro. É um assunto, de certa forma, simples, né? Que eu entendo que não há muita discussão ou divergência a respeito disso. Mas eu espero que esse estudo tenha sido esclarecedor em especial a respeito desses dois tópicos, né? A presença do pecado mesmo nos regenerados e os impulsos, né? A gente não pode se enganar achando que se o pecado está só na nossa mente, ou o desejo pelo pecado está só na nossa mente e a gente não exterioriza, que a gente está limpo desse pecado. O só desejar, o só pensar, o só imaginar o pecado já é pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude a enxergar o pecado em todas as suas nuances, em todas as suas manifestações, como verdadeiramente pecado, e que nós possamos nos arrepender diariamente deles e glorificar o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, graças te damos, ó Pai, porque apesar, ó Pai, de mesmo regenerados, ó Pai, como Paulo fala ali em Romanos 7, não conseguimos obedecer à Tua lei, Senhor, de forma perfeita, de forma a nos justificar diante de Ti, e mesmo reconhecendo, ó Pai, percebendo essa imensidão, ó Pai, de possibilidades de pecados que existem dentro de nós e que constantemente nos assolam, o Senhor foi gracioso e misericordioso para conosco, Pai, nos tirando das trevas e nos transportando para a luz, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, Pai, nos tirando, Senhor, do lamaçal do nosso pecado, do domínio e da escravidão do pecado, Pai, e nos fazendo Teus filhos, Pai. Sabemos, Senhor, que enquanto vivermos nessa terra, ainda seremos influenciados, ainda lutaremos, ó Pai, diariamente, constantemente contra os nossos pecados, contra a nossa natureza pecaminosa, contra os nossos impulsos, ó Pai. Mas sabemos, ó Pai, que já fomos justificados em Cristo e pelo Seu poder, ó Pai, e pela promessa que Ele fez. No Seu retorno, ó Pai, seremos todos completamente regenerados, ó Pai, e vamos desfrutar da Tua graça e da Tua misericórdia de forma irrestrita, Pai, por todos os séculos, ó Pai, por toda a eternidade. Te agradecemos, ó Pai, por essa bênção tão imerecida e te pedimos que a luz da Tua palavra, Pai, brilhe nas nossas mentes, para que possamos reconhecer os nossos pecados, nos arrepender deles, ó Pai, e andar, ó Pai, no caminho da perfeição, mesmo sabendo que jamais o alcançaremos nessa vida, Pai, mas que prossigamos nesse rumo, ó Pai, nesse caminho santo e perfeito que o Senhor preparou para nós em Cristo Jesus. É o que te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, no nome do nosso Salvador e benfeitor Jesus Cristo. Amém.